Tá, boa noite a todos. Acho que ainda não receberam o termo, não é? Boa noite a todos. Termo de posse, líder do partido Anamola. Aos 22 dias do mês de junho de 2026, na cidade de Nampula, na sala onde se realiza a primeira Convenção Nacional do Partido Anamola, perante os delegados e demais presentes, foi formalizada a investidura e posse do excelentíssimo Sr. Venâncio António Bila Mondlane na função de líder do Partido Anamola para o mandato 2026 a 2031, na estrita conformidade com os estatutos do partido. Compromisso solene. Perante a Convenção, o empossado prestou o seguinte juramento: prometo cumprir com fidelidade, honra e dedicação as atribuições que me são conferidas pelos estatutos do Partido Anamola. Comprometo-me a defender a soberania democrática, a unidade partidária, os direitos dos cidadãos e lutar pelos ideais, programas e manifestos da organização, visando sempre o bem comum e o progresso social. Nampula, aos 22 de junho de 2026, Venâncio António Bila Mondlane, líder do partido Anamola. Muito obrigado. Tá bom. Bem, este é o ato solene, assinado o termo, transferimos poder, está aqui a coletânea do partido Anamola. Também temos a Constituição para que as suas decisões sejam guiadas também dentro daquilo que são os preceitos constitucionais.
Muito bem, por favor. Manuela Assunção não está aqui? Ausentou-se? Já chegou? Ah, está bem. Muito bem. Bom, se vocês me permitirem, não pedi a elas para virem aqui por uma razão, vamos lá dizer assim, por alguma questão hierárquica, né, de hierarquia na Comissão Executiva, mas pedi por causa de aspectos simbólicos. Manuela Assunção, a gente vinha de trincheiras políticas que não vale a pena aqui detalhar, mas me lembro apenas de um episódio que fui contactado por um conjunto de mulheres. Eu era cabeça de lista num certo partido. Um conjunto de mulheres então veio e disse que tinha uma conversa muito séria comigo. E fui levado pela cidade, quase até lá no limite com Marroquém. Cheguei a pensar que fosse um sequestro, mas depois fui dar numa casa. E quando cheguei nessa casa, entrei. A primeira coisa que me serviram foram chamuças bem gostosas, que não me esqueço, rissóis, salgadinhos e por aí fora. E depois disseram que a dona da casa é esta senhora. Foi a primeira vez que eu fui à casa dela. E nessa altura ela chorava tanto, exclusão, trabalho muito, faço tudo para este partido. Então hoje ela está no órgão executivo mais alto do partido. Então espero que todas aquelas reclamações, choros, aflições em que ela teve sirvam de uma lição para ela poder servir de um farol e de uma luz, para a gente poder trazer esse conforto na Comissão Executiva e aos outros membros. É por isso que ela está aqui do meu lado. Essa senhora aqui, Glória Nobre, ela foi minha colega no sistema financeiro, acho que por mais de... Eu entrei, ela já estava lá. Então eu já estou mais ou menos com a ligação com essa instituição financeira há mais ou menos 24 anos. E ela já estava antes disso. Então, as primeiras vezes que eu recebi uma notícia dela foi por e-mail. E sempre com muitas críticas. Isso que você anda a fazer aí não vai dar em nada. Estás aí a brincar. Eu dizia, mas que é essa senhora tão atrevida? Não te conheço, nunca falei contigo, não sou teu amigo, andas-me a mandar e-mails aqui no serviço para fazer o quê? Então aquilo era todos os dias. Ela dizia, nem quero saber de política, são mafiosos vocês políticos, malandros, ladrões e não sei o quê. E começou assim, pouco a pouco, e não se sabe como, essa política é cheia de ladrões, mafiosos, não sei o quê, ela também já se tornou uma delas também, né? Mas a coisa que mais me marcou dessa senhora não é exatamente isso. A coisa que mais me marcou foi quando eu voltei do exílio. Um dia desses, alguém me liga, diz que prenderam a Ana Glória. Eu disse, agora sim, querem mesmo acabar conosco. Eu até pensei que fosse uma coisa momentânea. Prenderam ela,
cuidado, as filhas a chorar de um lado para o outro, televisão e não sei o quê, vão sequestrar ela, vão lhe matar, vão não sei quantos, vão por aí fora. E foram pegar o telefone, agora estou a contar segredos mesmo, mas de alto nível. Foram pegar o telefone dela, queremos saber o que você andava a falar com aquele senhor, que mensagens é que vocês andavam aí a trocar. Mas nós, como somos bem treinados, né? Quando eles descobriram o PIN do telefone, dão um telefone de mensagens, de vídeos e tudo mais, já estava aqui, 0. Tudo estava apagado, à distância. Então mandamos um míssil para lá, apagamos tudo. Então, só lhe mantiveram lá detida para tentar nos atingir emocionalmente, mas já não tinham nenhuma base. Mas a coisa mais engraçada que marcou-me era de vez em quando a gente falava ao telefone, era lá na cadeia, eu todo receoso, ai, mana Glória, mas que pena. Ela, o quê? Pena o quê? Por favor, peguem-se, não para com a luta, avança, vai, nada de pena aqui, avança, apertar esses gajos. Mas apertar se você está apertado aí dentro. Aperta. Então, nós ligávamos, apesar que queremos consolar a ela, ela não estava nada para consolos, para lutar aí. Não sei quem foi que foi visitar, não sei se foi o Luís ou o quê. Se vocês estão a brincar, hein? O que se passa convosco? Estão parados, não há nada, sois preguiçosos, não estão a fazer nada. Vão lá trabalhar, vai, fora daqui, vão lá trabalhar, apertar bem esses tipos. Então, essa parte realmente para mim foi muito impressionante. Uma pessoa que toda a vida dela foi trabalhar, tem uma ficha de trabalho espetacular, também é professora universitária, e de repente ficaram quase um ano, né? Foi um ano e 6, foram 6 meses, 1 ano e 6 meses. Foram 6 meses na cadeia, nunca tinha tido essa experiência, mas com uma força extraordinária, não é? Uma força extraordinária, e dava-nos a nós próprios. Ela até chegou-me a avisar uma vez, disse: Venâncio, ai de ti se você ceder por pena de mim aqui, não é para aceitar nenhum acordo com aqueles gajos, eu aqui vou me arranjar, não aceita absolutamente nada, continua com a luta. Então, estou a contar tudo isso para quê? É para vos inspirar também, não é? É um exemplo, com a idade que ela tem, com filhos, com família, mas vejam a posição que ela teve atrás das grades durante 6 meses, não é? E hoje ela está aqui. E o que eu gostei mesmo foi no dia em que fomos para o tribunal, em que se decretou que ela era inocente, tinha que ser liberta. A própria juíza, quando eu entrei, ela olhou para mim e disse: Sr. Venâncio, está bom? Eu, sim, estou bem, meritíssimo. Ok. E gostei tanto, aquela juíza marcou-me. Ela tecnicamente começou a colocar as coisas, colocou as coisas todas, uma sentença tecnicamente muito bem colocada, e depois ela começou a fazer um discurso mais político. Então ela dizer o que o país devia ser, o que a justiça do país devia ser, e ainda dizia que todos que fizeram isto deve-se abrir um processo para cada um deles, e a soltura deve ser imediata, agora. Aquilo impressionou-me bastante. Eu disse: ainda há esperança neste país, apesar de aparentemente ser um processo todo injusto, mas a maneira como a própria juíza se colocou, se posicionou, disse-me: há esperança. Então é o que Ana Mola deve fazer. Nós temos muitos procuradores que querem fazer acontecer, querem dar exemplo de integridade. Temos juízes, temos polícias, até na Cernic também, há gente séria. Temos também pessoas, digamos, na polícia de proteção, funcionários públicos, médicos, enfermeiros, que querem ser íntegros, mas muitos deles também querem ser inspirados, querem uma ignição para eles fazerem isso.
a Mana Glória na cadeia. Ela entrou, de repente vocês não estão a imaginar o que aconteceu lá. Todos que queriam informação do Venâncio, como é que está a andar a resistência, guardas prisionais, todos iam formar bicha na cela dela, para ouvirem como é que as coisas estão, o que está lá fora, o VM7, como é que anda. E depois de informações passou o contrário, passaram a pedir aconselhamentos. Então ela começou a ter muito trabalho na cadeia, já não tinha pausa. Então toda a gente eram presos, guardas prisionais, ela já era consultora na cadeia atrás das grades. Então é possível você estar numa situação em que aparentemente é uma situação de aflição, é uma situação de humilhação, é uma situação de cativeiro, mas você dentro do cativeiro, você converter o cativeiro num laboratório de transformação e de cura. Então muitos guardas prisionais foram curados psicologicamente com a presença dela. Isso me faz recordar o Davi, né? O rei Davi, quando ele a ser perseguido para ser morto pelo Saul, ele foi entrar numa caverna conhecida na Bíblia como a caverna de Adulão. E é na caverna de Adulão onde ele se forjou para depois fazer o maior feito que já houve em Israel, que foi conseguir unir. Israel estava dividido em duas porções, o estado de Judá e de Israel. Ele conseguiu unificar, saindo do cativeiro, saindo do Adulão. Então ela também não foi propriamente uma cadeia, não foi propriamente uma local de opressão, mas foi um local de transformação, de metamorfose, tanto para ela como para todos que estavam à sua volta. Tal e qual o apóstolo Paulo, quando chegou, ele foi preso e andou de barco. Olha, naqueles tempos, o barco ou navio, para fazer 3.000 quilômetros, por exemplo, como a nossa costa em Moçambique, você levava meses, porque os barcos não eram barcos nem a motor, nem a vapor, eram barcos a vela. Então a velocidade era muito baixa, no máximo 20 km a hora. Então, levavam meses, então levou mais de 3 meses acorrentado para chegar aonde? Chegar a Roma. Quando ele chegou a Roma, ele escreve e diz o seguinte: dou graças a Deus pelas minhas cadeias, porque se não fossem as minhas cadeias, eu não teria chegado ao centro do império do mundo. E tendo chegado ao centro do império do mundo, foi a oportunidade nobre que eu tive para evangelizar a mais alta guarda pretoriana de Roma. E comecei e converteu a guarda mais importante do império mais poderoso, mais magnífico que o mundo teve. Mas foi a partir de cadeias. Então, nós também aqui temos várias cadeias. Alguns de nós nessas cadeias vão tombando, como Elvino Dias, como Paulo Guambe, como o Mano Anselmo Vicente. Alguns ficam marcados na sua vida para sempre, como o nosso irmão Joel Amaral, como o nosso irmão Shadrach Francisco, que está aqui, e tantos outros, como a nossa irmã de Chinavane. Vocês lembram-se da nossa irmã de Chinavane? Uma mulher que foi amarrada num poste, humilhada no meio das pessoas da sua comunidade por pertencer à Namola. Quando cheguei na esquadra de Liberdade, eu a pensar que vou lhe encontrar em lágrimas, cheguei lá, encontrei aquela senhora que ficou amarrada num poste e que a imagem se tornou viral, andou pelo mundo. Então quando eu entro, ela só vem a correr, chega, salta para o meu pescoço e começa a dançar dentro da cadeia. Então nós também aqui, meus amigos, não vamos temer a cadeia, não vamos temer as grades,
não vamos temer as perseguições, não vamos temer os raptos, não vamos temer os atentados contra a nossa vida, são as nossas cadeias. Mas vamos converter todas essas nossas cadeias no nosso adulão. Vamos converter essas nossas cadeias como o laboratório de metamorfose para a nossa própria transformação e preparação para aquilo de grandioso que vem mais à frente. Se cada um de nós que está aqui fugir da sua própria cadeia, mas podem sentar, por favor. Senão, quando chegar a casa, as filhas vão me acusar de ter castigado as mães. Então, cada um de nós tem a sua cadeia, tem o seu abrigo, tem o seu adulão. Vocês sabem de uma coisa? Aquilo que é uma borboleta, a borboleta é uma coisa muito bonita. Muitos escritores, muitos pintores desenham borboleta e usam a borboleta como símbolo da beleza, da harmonia, símbolo, digamos, do belo. Mas a borboleta que é bela, ela, na verdade, no estágio mais primário, é uma coisa extremamente feia. É uma larva, é uma minhoca, ou como dizem lá no sul, é uma tomana que ela anda. Depois ela se prende num ponto em que ela começa a entrar em hibernação, assim como se diz. E enquanto estiver em hibernação, ela está-se a transformar dentro do casulo, do seu adulão, do seu abrigo. E depois ela, quando atinge a maturidade da sua transformação, ela quebra o casulo e sai e começa a voar. Se você chegar e pensar que é boa pessoa e notar que a borboleta está a sofrer para sair do seu casulo, e você quiser ajudar a borboleta a sair e quebrar o casulo, você vai matar a borboleta. Por quê? Porque quando ela faz o esforço para sair do casulo, há reações químicas com aquele esforço que começam a ocorrer no corpo e que lhe permitem depois ter força para ela depois bater as asas e voar. Significa o quê? Há ajudas quando você está no seu adulã que deixam de ser ajudas, que podem ser o caminho para a destruição da tua própria missão, do seu próprio propósito. É por isso que quando nós tentávamos aconselhar, choramingar com ela, ela mandava calar, porque ela não queria que se interrompesse o processo dela sair do seu próprio casulo, que é para ela poder voar, lindo como uma borboleta. Então não se preocupem, se estiveres preso, você está no seu adulã. Se estiveres sequestrado, você está no seu adulã. Se te ameaçarem, se te humilharem, pela causa da Ana Mola, que é causa do povo, assuma e diga para si próprio que estou no meu processo de maturidade. Daqui a pouco, este mundo, este universo vai ver o meu belo voo pela atmosfera, pelo universo, planando, lindo e cumprindo a minha missão. E essa missão, meus amigos, não está longe. Eu sempre tenho dito, já há mais ou menos 2 anos, que há uma luz muito brilhante que eu vejo cada vez mais próximo a chegar de nós. Se nós todos acreditarmos nisso, 2028, que as câmaras das televisões filmem para pôr esta data em que estou a dizer isto. 2028. Este país há de ver algo que nunca foi registrado na história política deste país. Tal e qual aquilo que a Bíblia diz que aquilo que nenhum olho já viu, aquilo que nenhum ouvido já ouviu, e aquilo que não passou pela imaginação de ninguém, ou que não subiu ao coração de quem quer que seja, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 2028 vai haver uma coisa extraordinária neste país.
é um ponto de viragem extraordinário, incrível, magnífico que vai acontecer em Moçambique. A única coisa que vai ser importante acontecer é cada um de nós estar alinhado com a visão e crer que o tempo de ignição já chegou. 2029 vai ser a consumação desse propósito. É por isso que estamos a passar o que estamos a passar. Então, meus amigos, entendam como uma preparação, entendam como ganho de maturidade. Porque se nós não conseguirmos gerir o nosso país, o nosso próprio partido, se nós não conseguirmos gerir as nossas diferenças, se nós não pudermos gerir as nossas próprias limitações e fraquezas, não estaremos em condições nem de ganhar e muito menos de gerir municípios. Não estaremos em condições nem de ganhar e muito menos de gerir o país. Meus irmãos, precisamos de preparação. Não se fiem apenas em que queremos uma vitória eleitoral. Vitória eleitoral é fácil, é muito fácil. É o estágio mais baixo, mais simples, mais primário, mais básico da nossa luta política. A coisa mais importante é nós nos prepararmos tecnicamente, psicologicamente,